Ana entrou naquele lugar chorando, sem conseguir comer e com a alma profundamente amargurada. Ela orou, derramou diante de Deus aquilo que ela carregava. E depois aconteceu algo estranho. Ela voltou, ela comeu, e a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais o mesmo. Mas Samuel ainda não tinha nascido. A resposta ainda não tinha chegado. Então, o que mudou em Ana antes que a situação mudasse? Hoje eu quero mostrar a você três atitudes na oração de Ana que a ensinaram, sabe? E que nos ensinam, na verdade, como atravessar uma espera sem fingir que não dói e sem depender primeiro da resposta para continuar. Volte comigo para o começo dessa dor, porque ela é real, ela registra sem filtro, sabe? 1 Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 6 ao versículo 10, descreve o sofrimento de Ana. Penina provocava Ana, pelo que esta chorava, diz o texto, e não comia. Eucana, o marido, tentava consolar Ana. Por que tu choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Mas nem o amor de Eucana resolvia aquilo. E o texto continua. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. A Bíblia não apresenta Ana como alguém sem fé por estar emocionalmente abalada, não. Ela leva a angústia dela para Deus. Fé, irmão, entenda isso em nome de Jesus. Não é fingir que a espera não está doendo. Muitas vezes a gente faz exatamente o contrário. A gente responde, tá tudo bem, estou bem. A gente ora muitas vezes frases genéricas, enquanto existe uma dor específica escondida atrás delas. Ana não faz isso. Ela chega diante de Deus com aquilo que realmente está acontecendo, com a realidade, sem hipocrisia. E aqui está uma das cenas mais fortes de toda essa história, porque Eli, o sacerdote, vê os lábios de Ana se movendo, se mexendo e sem som nenhum saindo, e ele conclui que ela estava bêbada. E Ana responde em 1 Samuel capítulo 1, versículo 15, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Ana não estava tentando produzir uma oração bonita, sabe? Ela estava derramando a sua alma. Existem orações, irmãos, que não precisam impressionar ninguém, precisam apenas ser verdadeiras diante de Deus. Isso conversa diretamente com quem está muitas vezes há meses ou há anos apresentando a mesma situação. Você não precisa encontrar palavras novas toda semana, irmão. Você pode simplesmente dizer: Senhor, isso ainda dói. Eu continuo esperando. Eu estou ficando cansado. Eu não quero que essa espera destrua minha fé. E isso também é oração, irmão. Vale parar, sabe, rápido no voto que Ana fez nesse momento, porque prometer devolver o filho ao Senhor, caso ele viesse, esse foi o voto. E a gente precisa ter cuidado para não transformar isso em Ana negociou com Deus e funcionou, porque não é esse o ensino. A oração não é uma negociação em que você oferece alguma coisa suficientemente valiosa para convencer Deus a agir. O que importa aqui não é a técnica do voto, é que o desejo de Ana estava sendo apresentado diante de Deus com total honestidade, não usado como moeda de troca. Depois que ela explica a sua situação, ele diz: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, o texto ele registra assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu e já não era mais triste o seu semblante. E nós precisamos aqui, irmão, ser extremamente precisos aqui, porque Samuel ainda não tinha sido concebido. A situação visível de Ana não tinha mudado nem um pouco. Ela tinha derramado a alma, recebido uma palavra de paz de Eli, e aí ela seguiu o caminho dela. A circunstância de Ana ainda era a mesma, mas ela já não carregava a circunstância da mesma maneira. Isso não significa, sabe, ore uma vez e nunca mais fique triste, não. E muito menos do tipo assim, se você tiver aquela fé verdadeira, você vai sentir paz imediatamente. Não. O texto está mostrando o que aconteceu especificamente com Ana, mas a atitude dela ensina algo real. Depois de apresentar aquilo diante de Deus, ela conseguiu voltar a viver enquanto ainda esperava. Ela comeu, ela se levantou, ela seguiu o caminho. Esperar em Deus, irmão, não significa passar todos os dias paralisado diante daquilo que ainda não aconteceu. Só depois o texto vai registrar que Eucana
conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E vale explicar estas palavras aqui. Quando ele diz que o Senhor se lembrou, não significa que Deus tinha esquecido literalmente de Ana e de repente, me lembrei agora, recordei que Ana existe. Não, é a forma como a Bíblia descreve Deus agindo em relação a uma situação. E então Samuel ele nasce. Mas repare que no que eu quero que seja o centro aqui dessa palavra, irmão. A história não termina no nascimento de Samuel, porque se terminasse ali, a mensagem viraria do tipo assim: espere, porque no final você recebe aquilo que você pediu. E não é isso, irmão. O ponto mais interessante aqui aconteceu antes. Ana conseguiu deixar aquele lugar e continuar vivendo antes mesmo de conhecer o resultado. Então, valem 3 perguntas muito simples. Você está contando a Deus o que realmente está doendo ou só falando frases religiosas por cima do problema real? A sua oração virou uma repetição ou ainda existe sinceridade nela? Porque derramar a alma não exige palavras bonitas, irmãos. Ou existe? Óbvio que não. E a principal pergunta aqui: você está conseguindo continuar vivendo enquanto você espera? Ou existe uma parte da sua vida que você colocou em pausa até Deus responder a outra? Porque isso é o principal aqui. E se essa palavra está falando contigo, tocando em algo real na tua vida, deixa um like, se inscreva, porque você ajuda com que essa mensagem chegue para outras pessoas que estão esperando ainda, talvez, uma resposta que ainda não veio. E entenda isso. Ana entrou chorando, derramou a sua alma, foi compreendida por Deus, mesmo quando Eli, a princípio, compreendeu ela mal, recebeu uma palavra de paz e voltou para casa. E o detalhe que mais chama a atenção aqui, irmão, é esse. Quando ela voltou a comer, o semblante dela mudou. Samuel ainda não estava nos seus braços. Talvez uma das maiores obras de Deus, irmão, durante a espera, não seja mudar imediatamente aquilo que está diante da gente, mas é impedir que aquilo que ainda não mudou destrua tudo que existe dentro de você. A resposta, ela pode ainda não ter chegado, irmão, mas você não precisa colocar toda a sua vida em pausa até que ela chegue. Ana nos mostra, irmão, o que significa derramar a alma diante de Deus enquanto a resposta ainda não chegou. Mas talvez a sua dúvida seja exatamente essa: como é que eu posso continuar orando depois de tanto tempo sem resposta? Na tela, em algum lugar aqui, vai estar aparecendo um vídeo onde eu te mostro 4 passos bíblicos para esses períodos. Clique aqui, continue comigo.